Bom dia, pessoal. Vamos começar o nosso treinamento de hoje, né? Por conta de um compromisso meu, né, de viagem a trabalho, a gente teve que mudar o dia do treinamento dessa semana, saindo de quarta e vindo para quinta-feira de manhã. Qual é a ideia de hoje, né? A gente comentou nos últimos treinamentos, eles foram muito focados em falar do processo de vendas, né, dos 7 passos do processo, objeções, e também falar do novo formato de pagamento, né, trazendo exemplos práticos de como é que funcionava esse formato novo, né, onde ele cobra inicialmente um modelo anual, mas também tem o que a gente chama de parcelamento inteligente, que é para aquelas objeções de limite de cartão, poxa, não tem limite para os 12 meses. Né? O nosso sistema automaticamente identifica isso e transforma aquela venda num recorrente mensal. Como essa é uma etapa fundamental do processo, e é um momento em que a gente não pode desperdiçar a oportunidade, porque a pessoa já se deu ao trabalho de passar por todo o fluxo e chega lá no fundo do funil, fazer aquela chatice de botar todos os dados do cartão, ali a gente não pode perder venda. Então a gente dedicou o último treinamento para falar desse processo e explicar na prática como é que ele funciona, né? Porque é fundamental que o consultor consiga dominar o funcionamento do nosso produto para instruir o cliente da melhor forma quando ele tiver algum problema de pagamento. Visto isso, qual é a reflexão que ficou? Vamos voltar a falar um pouquinho de topo de funil, porque de nada adianta a gente estar só lá dentro da área querendo chutar para o gol e não trabalhar a bola desde a defesa, meio de campo, até chegar no ataque. Então, pessoal, qual é a ideia? Hoje é um material dinâmico, né, para a gente fazer e trazer algumas provocações. Vou compartilhar minha tela aqui e a gente já vai começando o treinamento de hoje. A gente falou recentemente, né, sobre definição de metas e gestão de leads, né, e é muito bonito ver isso, né, porque a gente fala aqui, de, poxa, fazer uma conta de trás para frente, vamos supor que nessa quinzena, nesse mês, eu tenho uma meta de ganhar R$1.000, né, legal, a gente criou esse quadrinho, né, e disponibilizou para todos os consultores, para justamente o consultor poder fazer o seu planejamento. Quero ganhar R$1.000, o que eu tenho que fazer para chegar, então, o onde ganhar R$1.000? O como tá aqui. Para eu ganhar R$1.000, né, no modelo inicial de comissionamento, né, estou considerando aqui a primeira etapa do nosso plano de carreira, eu tenho que fazer 10 vendas. Ótimo. O que eu tenho que fazer para chegar em 10 vendas? Eu tenho que falar com 80 pessoas. Então, se eu falar com 80 pessoas, eu vou ter aproximadamente 30 pessoas com algum grau de interesse em saber mais da proposta e a conversa vai se desenrolar, e dessas eu devo ter aproximadamente 10 vendas. Dá para levar o pé da letra? É claro que não. Essas 10 vendas podem ser algo entre 5 e 20. Né? Isso aqui é uma média que a gente usa, né, de um consultor que já tem um entendimento do processo de vendas, mas que também não é um consultor top performance. Talvez aquele consultor top performance que já tem uma bagagem maior, ele vai conseguir de 80 contatos fazer 15 vendas, 17 vendas. E o consultor que está começando ainda inseguro quanto ao processo, talvez faça 5 vendas, 8 vendas. Então isso aqui é uma média. Qual é a provocação que eu quero trazer aqui? O caminho está claro. Por que a maioria dos consultores tem dificuldade de bater suas metas? Porque não focam em executar o como. E aí a gente chega no onde, 10 vendas, R$1.000, mas e o como começa lá em cima, né? Geração de leads. Como é que eu gero leads suficientes para que eu tenha oportunidades para depois chegar no meu número de vendas e no meu faturamento? Né? Então a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso hoje e desmembrar um pouco mais as principais estratégias para a geração de novos leads e novas oportunidades. Eu sempre gosto de trazer conectado a esse material, eu sempre gosto de trazer um dado, né, que desde a primeira vez que eu vi esse dado ele me marcou muito, que foi essa pirâmide de Chet Holmes. Chet Holmes é um autor, né, um pesquisador, que ele disse o seguinte, ó, num processo de prospecção ativa, se eu botar 100 mil pessoas no estádio de futebol e apresentar qualquer coisa aleatória para essas pessoas, né, na medida em que essas pessoas não estão procurando pela minha solução nesse momento, eu vou apresentar para elas, vou dar um exemplo, um fone de ouvido Bluetooth. Legal, o que vai acontecer com essas 100 mil pessoas? 30% delas não está interessada e não está nem aí por que se passa, não vai dar ouvidos. 30% acredita que não está interessado. E também são aquelas pessoas muito desqualificadas, né, que eu não vou ter nenhuma oportunidade de venda. Agora, 30%, né, não está pensando nisso. Mas na medida em que eu apresento, eu posso gerar algum gatilho de provocação para a pessoa ficar curiosa e querer saber um pouco mais. E aqui é que a gente começa a falar de oportunidade. Então, de cara, né, a nível de alinhamento de expectativa, 60% eu já descarto. Né? De todas as 100 mil pessoas, 60 mil pessoas esquece. Né, que são essas 60% aqui de baixo. 30 mil pessoas, 30%,
não está pensando nisso, mas são pessoas que com algum gatilho eu posso ter potencial de venda. E aí depois a gente vem para uma base mais qualificada, eu vou englobar 10% aqui, que está verdadeiramente disposto a ouvir e que pode ter potencial de comprar agora. Por que eu bato muito nesse dado? E já é talvez o 5º treinamento que eu trago essa pirâmide. Porque o alinhamento de expectativa do processo de vendas é fundamental. Se eu começo o meu processo de vendas achando que eu vou falar com 10 pessoas e vou vender para 5, e se eu não vender para 5, eu vou me frustrar e vou abandonar o processo, tu vai te frustrar e vai abandonar o processo. Agora, na medida em que eu começo o meu processo de venda sabendo que se eu falar com 10, eu devo vender para 1 ou 2, eu já estou esperando receber 8 ou 9 nãos. E aí aquele não, ele não entra como uma mágoa. Putz, não sou competente, não é para mim, né? Eu não sei. Não, aquilo ali é simplesmente já esperado. Se eu, ou o João, ou o Pietro, ou a Elisandra começarmos agora a abordar pessoas, não tem mágica. A gente vai tomar muito mais nãos do que sim, né? Por que eu bato nesse dado? Porque muitas vezes, principalmente para o consultor que está começando a executar o processo, né, tomar não é um gatilho de frustração. E aí, na medida em que ele vê isso, ele acha que o processo não é para ele, que vendas não é para ele, que ele não sabe aplicar, e ele vai procurar alguma outra coisa para fazer da vida. Só que na prática, o que faltou? Só um alinhamento de expectativas, né? Isso é que nem num jogo de futebol, achar que todo chute a gol vai ser um gol, né? E na medida que o atacante dá 10 chutes e faz um gol, ele acha que ele é um mau jogador. E não tem nada disso, é um alinhamento de expectativa. Então eu gosto bastante de bater nessa questão, pessoal, porque no momento que a gente entende isso, a gente já espera algo que seja realista, né? E não se ilude e nem se frustra. Aí a gente vem de novo para esse dado. Poxa, para eu fazer 10 vendas, eu tenho que falar com 80 pessoas. Então a chave da questão aqui, antes de estudar o processo de vendas, desenhar o script e ser o melhor comunicador de todos, a gente tem que ter lead o suficiente para entrar em contato com um número suficiente de pessoas, para depois disso aplicar o processo, né, trabalhar as etapas de conexão, de decisão imediata e conduzir a negociação para uma venda. O que adianta eu dominar o funcionamento do sistema, né, lá na parte do pagamento, se eu não falo com pessoas a ponto de que uma pessoa chegue lá? Então a gente está trabalhando no problema errado, né? E aqui eu acho que é outra coisa importante, né, que muitas vezes quando tu está investindo uma energia considerável em alguma coisa e tu não está tendo resultado, é porque tu está trabalhando no problema errado, né? E se a gente olha isso, de nada adianta eu ser o cara que mais estuda, que mais consome os conteúdos, ou até mesmo participa dos treinamentos, se eu não boto em prática. Ou se eu domino muito as etapas de apresentação de proposta e fundo de funil, mas eu falo com poucas pessoas, né? E aí, hoje a ideia do nosso conteúdo é justamente a gente conversar um pouquinho sobre isso e falar dos principais gatilhos para a geração de novos leads e novas oportunidades. E aí, eu trago um conteúdo que a gente já conversou várias vezes sobre isso, né, em momentos diferentes. Aqui a gente fez um compilado das principais estratégias para diferentes momentos de um consultor para gerar mais e novas oportunidades de venda. O primeiro que a gente tem são amigos e familiares, né? E quando a gente fala amigos e familiares, não é só a questão de eu vou vender para os amigos e familiares, né? Mas é principalmente como que eu aciono a minha rede próxima para gerar indicações de novas oportunidades. Porque se tu vai olhar os teus amigos e familiares, tu talvez vai chegar num universo de 20, 50 pessoas. Tu pode tentar vender para essas pessoas, mas eu particularmente acho melhor e também tira algumas inseguranças de, vou tentar vender para o parente, a gente já vai gerar meio que uma incomodação, ele vai ficar inseguro de dizer que não para mim. Então faz o seguinte, pega os parentes, os amigos e familiares e tenta gerar indicações a partir deles, né? Se eu hoje falar com 10 amigos e familiares e explicar para eles que eu estou começando ou estou desenvolvendo um trabalho de consultor de vendas, do Fácil Consulta Plus, que é um plano de benefícios super completo, com foco em pessoas que não têm plano de saúde, né? E que eu estou fazendo esse processo de venda ativa, e a partir desse contexto, pedir indicações para pessoas que são amigos e familiares, eu tenho certeza que cada uma dessas pessoas vai indicar 5, 10, 15 contatos. Então, talvez seja muito mais interessante do que eu só tentar vender para os meus amigos e familiares, eu falar com 10 amigos e familiares e pedir indicação. Eu vou levantar uma lista de quantas pessoas? Depende. 50, 100, 150 pessoas. E dessas, a partir daqui, eu começo a aplicar o processo de vendas. Sem ter aquela insegurança de, eu vou vender só para amigo, só para familiar. Nada disso, né? Eu vou usar minha rede de relacionamento para gerar oportunidade.
oportunidades de vendas e leads, e a partir dessas oportunidades eu vou começar a aplicar o processo. Só que nisso vocês já se deram conta que se eu conversar com 10 amigos e familiares e gerar 100 oportunidades de venda, eu já tenho o meu caminho para chegar na minha primeira meta, que são 10 vendas e R$1.000. Então, peraí, aqui a gente vai costurando um pouco mais a estratégia para conseguir chegar no objetivo final, que é número de vendas. Obviamente que nas minhas primeiras abordagens, talvez eu não consiga ter uma melhor taxa de conversão. E nem deve. Pensa que os teus primeiros 10, 20, 30 contatos, né, tem o objetivo de treinar a tua abordagem. Então, considera que tu não vai vender para ninguém. Né? Leva a tua expectativa lá para baixo. E aí tu foca naquelas pessoas em treinar o processo de vendas. Nisso tu vai ter mais segurança, mais confiança, não vai estar com aquela super expectativa de gerar muita venda, e aí tu vai conseguir botar o processo em prática. Falar com 10, 20, 30 pessoas. Rapidamente, tu vai te sentir mais confiante, porque o teu processo, o teu script está fazendo sentido, né? Tu vê que as conversas elas estão evoluindo. Inevitavelmente, algumas dessas conversas vão até as fases de fechamento, daí vão sair as primeiras vendas, e aí o processo ele vai se desenrolando. Né? Mas como é importante esse elemento de expectativa, de que se não tiver volume não vai ter venda, o não vai aparecer muito mais vezes do que o sim, né? E tira esse peso da consciência. Eu tenho que vender de primeiro. Não, gera leads, bota o teu script em prática, faz 10, 20, 30 ligações e nisso tu vai ganhando confiança. Então, pessoal, a primeira estratégia é aquela estratégia que, para quem ainda não usou, é a mais rápida e fácil de ser colocada em prática. E aqui dá um exemplo. Ó. Se conseguir pelo menos 20 contatos, né, você vai precisar da ajuda de apenas 5 pessoas para conseguir 100 contatos, que seria um primeiro norte assim, que a gente mapeia, né, de conseguir 100 leads. Desses 100 leads, que tu entre em contato com 10, 15 pessoas por dia, vão ter aí mais ou menos uns 7 dias de trabalho só ligando. Nisso, tu vai conseguir botar o script em prática, tu vai conseguir botar em prática as etapas de pedir indicação para essas 100 pessoas. Aí, dessas 100 pessoas, a gente vai produzir mais, exemplo, 100 ou mais 200. E aí, o processo ele vai ganhando forma e vai entrando num ritmo constante. Então, aqui, pessoal, a gente entra nessa primeira etapa, né, de amigos e familiares. Depois disso, o que, que a gente vê? Potenciais clientes e clientes que já compraram. É justamente isso. Então, a gente começou o processo com 100 pessoas, que nós pegamos de indicação a partir dos amigos e familiares. Antes disso, tem muito consultor que faz venda para os amigos e familiares. Né? Mas aqui eu não estou nem considerando que vai sair venda. Estou considerando que a gente vai pegar a indicação. Legal. Então, com 10 amigos e familiares, eu gerei 100 oportunidades. E agora eu estou executando o processo. Botando o script em prática, fazendo o processo rodar. Aquele cara me disse não, com aquela outra pessoa eu gaguejei, eu não me senti muito confiante, a ligação foi pelo ralo, faz parte. Com aquela outra, por sorte, ela estava precisando de uma consulta com um dermato e a filha estava precisando de consulta com oftalmo, e aí já teve uma sintonia muito grande, já fechou a venda, ganhei confiança. Beleza. A partir daí, qual é a segunda grande etapa que a gente tem para gerar mais oportunidades? Pensando que eu já gastei os amigos e familiares. E aqui, quando eu falo em amigos e familiares, né, uma coisa que os consultores batem muito, redes sociais. Eu englobo as redes sociais como amigos e familiares. É a tua rede direta de contatos. É o teu canal direto. Então, por exemplo, vou usar as redes sociais. Tu não vai ter como gerar muito resultado consistente nas redes sociais. Mas talvez no primeiro momento, tu possa gerar algumas pessoas interessadas, né, tanto em comprar solução como em gerar indicações, e que vão fazer o teu processo, né, ganhar um pouquinho mais de fôlego naquele início. Legal. A partir daí, qual é o grande foco para tu seguir gerando novas oportunidades de venda? Potenciais clientes e clientes que já compraram. E aqui como é que a gente trabalha? Né? A gente trabalha com 2 técnicas de indicação. Né? Eu não vou entrar tão a fundo nas técnicas, mas particularmente, qual é a técnica que eu mais gosto? Pensando o seguinte, a cada 10 pessoas que eu falo, eu vou vender para uma e eu não vou vender para 9, mais ou menos. Então, se eu só pedir indicação para quem comprou, eu fico muito limitado. Quem comprou é mais qualificado para indicar? É claro que sim, porque a pessoa que comprou, né, pô, ela já confiou na marca, ela pagou, né, pela solução, então ela viu que aquilo ali realmente faz sentido para ela está muito mais predisposta a indicar do que aquela pessoa que, não, eu vou pensar, mas não é para mim agora. Só que são 9 para 1. Né? Então, a técnica que eu gosto muito da gente aplicar, né, especialmente para quem não compra, é a técnica, até mesmo para que a gente não faça só uma pergunta orgânica.
Ah, você poderia, por favor, me indicar outras pessoas para eu apresentar a proposta? O que a pessoa vai te dizer? Ah, depois eu te mando ele no WhatsApp. E morreu o processo. No momento que a gente bota uma técnica ativa, a gente tem muito mais chance de conseguir resultado. E aí eu gosto muito da técnica de avaliação, né? De dizer que a gente está passando por uma avaliação, né, interna, isso no fechamento da ligação. Né? Tudo bem, eu estou passando por uma avaliação interna aqui na empresa e o jeito de tu me avaliar é me indicando contatos, onde cada contato equivale a 1 ponto sobre 10. Tu poderia, por favor, pegar o teu WhatsApp e me passar, né, X contatos que tu entenda que sejam equivalentes ao meu atendimento? E aí tu vai persuadir a pessoa. Por quê? A pessoa não está simplesmente num movimento de boa vontade. Tu está pedindo para ela. Ah, eu estou passando por uma avaliação aqui dentro da empresa, né, e o jeito de tu me dar uma nota é me indicando contatos. E esse processo ele serve para todo mundo. Ele é um processo que serve para quem não comprou no fechamento da ligação e ele é um processo que serve para quem comprou também. Obviamente que a pessoa que comprou, a gente pode usar outras técnicas, a gente pode pedir uma indicação orgânica, né? Mas sempre tentando trazer uma voz ativa para essa indicação. Porque senão a gente entra naquele ponto de pedir por favor. Ah, por favor, você gostaria, você poderia. Todas essas coisas que deixam brecha para a pessoa escapar ou procrastinar, ela vai escapar ou procrastinar. É a natureza do ser humano. Então, quanto mais a gente tiver, nesse momento de pedir indicação, uma voz ativa, não é de mandar a pessoa fazer, mas ao invés de perguntar, tu poderia, a gente diz para ela, né, que está passando por uma avaliação e traz uma voz muito mais de comando e de ação do que propriamente de pedir se a pessoa tem interesse. Por que eu gosto muito desse processo? Porque é o processo que mais funciona e ele pode ser aplicado com 100% das oportunidades que a gente conversa. Vai gerar indicação de todo mundo? Claro que não. Mas se eu falar com aquelas 100 pessoas que eu peguei lá em cima, que 10 dessas, entre as que compraram e as que não compraram, 10 dessas vão indicar. E que cada uma indique, na média, 10 pessoas. Eu estou falando de dobrar o nosso número de oportunidades, né? E agora eu tenho mais 100 oportunidades de venda no meu funil, para ligar, aplicar o processo, que agora já vai estar mais maduro, e a partir daí eu consegui gerar mais indicações com essa base. Então, pessoal, o grande ponto por trás é isso aí, que a gente consiga ter um ponto de partida com amigos e familiares, mas depois a gente coloca em prática um processo replicável para que o nosso funil ele não fique dependente daquela arrancada, né? Porque é outro problema que acontece, que é o que a gente chama de fogo de palha. Eu arranco com muitas oportunidades, algumas vendas, ganho confiança e depois eu não sei o que fazer. E aí eu vou postar no Instagram, eu vou tentar falar com mais parentes e amigos, mas eu já falei com a maioria, e aí o processo ele tem um pico e depois ele desanda. Né? Isso é o que a gente não quer que aconteça. Por isso que essa etapa de pedir indicação a partir de um processo replicável é fundamental. Aqui a gente tem mais alguns detalhes, né, de pedido de avaliação do atendimento, né, que é o que eu falei, que eu gosto muito. Depois, dos clientes que já compraram, pedir indicação de mais pessoas. Né? E aí aqui a gente pode, né, vou dar um exemplo, usar o pedido de avaliação ou simplesmente dar a oportunidade de resolvermos a dor de um amigo que também possa estar precisando de um benefício de saúde. Então, poxa, Pietro, né, visto que o benefício faz todo sentido para ti, para tua família, né, tu poderia me indicar contatos, né, de pessoas próximas que tu vê que também estão precisando e que poderiam capturar o valor do nosso benefício? O Pietro acabou de comprar a solução, ele está muito engajado, ele está num ponto ótimo para indicar. Então, essa ideia de dar oportunidade de outras pessoas ficarem sabendo do benefício, ela encaixa bem. Diferente daquela pessoa que não comprou. Né? A pessoa que não comprou, você não comprou. Ali a gente tem que aplicar uma técnica diferente. E aí o que mais funciona é o processo de avaliação. Pessoal, aqui a gente tem um ponto, né? Que esses dias eu até estava conversando com o João, que é o seguinte, né? Esse processo, ele idealmente é para ser um processo replicável, para não acabar nunca. Então, poxa, eu tenho 100 oportunidades, eu vou aplicar o processo de indicação e vou gerar mais 100. Dessas 100 eu vou vender para 10, vou aplicar o processo de indicação e vou gerar mais 100. E ele é para ser um processo infinito, né? Indicação, venda, indicação, venda, indicação, venda, que não pare nunca. Porém, a gente sabe que isso não acontece sempre, né? E às vezes a gente chega num entrave, onde o nosso processo ele tranca. Eu não estou gerando mais vendas e eu também não tenho mais novas oportunidades para abrir. E o volume de indicação que eu gerei não foi, né, suficiente para abastecer o meu funil do jeito que eu precisava. O que a gente faz nesse momento? Então, pensa que o processo trancou. Né? Eu não tenho mais novas oportunidades e eu não tenho mais de onde tirar a indicação.
E aí, a gente gosta muito, né, dessa alternativa para momentos específicos, ou pode ser usado sempre, mas eu acho que ela funciona muito bem para momentos específicos, onde a gente está com menos oportunidades, de realizar pesquisa em grupos. Porque aí é o seguinte, imagina que eu estou lá, gerei vendas e indicações com amigos e familiares. Legal. E aí a engrenagem começou a rodar. A partir disso, eu falei com 100 pessoas e eu peguei pouca indicação. Eu não estava com a técnica bem ajustada, eu queimei muita oportunidade porque o meu discurso não estava bom. E aí eu gerei só mais 30 oportunidades. Falei com 30, gerei mais 20 indicações e o processo, ele decresceu. E aí eu me vi numa situação onde, poxa, não tenho mais novas oportunidades e não tenho mais de onde tirar oportunidades. O que eu faço? Vou parar de vender e vou procurar um emprego convencional. Não. A gente tem que ter estratégias alternativas para momentos como esses, onde o processo, né, que era para ser idealmente replicável e não parar nunca, ele encontra um entrave. E aí o que a gente costuma fazer nessas situações, pessoal? Realizar pesquisa em grupos, né? Captação de nome, telefone, cidade e, se possui, plano de saúde. Isso aqui é uma ideia da pesquisa, né? Para quê? Para que com essa pesquisa a gente consiga gerar leads e já fazer uma mínima qualificação desses leads. Vou dar um exemplo. Trancou o processo e eu estou aqui com o meu computador. O que eu posso fazer? Pega o formulário, né, que a gente disponibiliza para todo mundo, um formulário padrão, que tu pode usar o mesmo formulário ou pode adaptar as perguntas dele, e vai para grupos. Quais grupos? Depende. Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, comunidades, e lá tu traz um discurso de, pessoal, estou participando de uma pesquisa, de um projeto, né, e eu queria contar com a ajuda de vocês para responderem algumas poucas perguntas aqui, né, a respeito da situação atual de saúde de vocês. Vocês poderiam me ajudar? E deixa o link. Então, não apresenta como, eu sou um vendedor e eu quero gerar leads para depois vender para vocês. Não, diz que tu está participando de um projeto, de uma pesquisa, né, e queria contar com a ajuda do pessoal para ter respostas. Bota o link do formulário. Se tu fizer isso num grupo, numa comunidade do Facebook de, exemplo, 5.000 pessoas, talvez 50, 100 pessoas, é óbvio que vai ser a minoria, só que a gente está falando de 50, 100 pessoas vão responder. Então, tu imagina, vou pegar um número redondo, que a gente tenha 100 respostas, num formulário simples, né? Nome, telefone, cidade e se tem ou não plano de saúde. 100 pessoas responderam. Dessas 100, 70 disseram que não tem plano de saúde. Pronto, voltamos para o jogo. Eu estava com 0 leads novos, eu não tinha nenhuma oportunidade de pedir mais indicação, e agora eu recebi 100 respostas no formulário. Dessas eu tirei fora 20, né, que tem plano de saúde, e fiquei com 80. Estou no jogo. O que eu vou fazer? Ligo para essas 80, aplico o processo de vendas, faço venda, gero indicação. Gerou indicação de mais 80 pessoas. Liga, faz venda, pega indicação. Mais 80, liga, venda, indicação. Trancou. Agora, desses últimos 80, eu só consegui gerar 30 indicações, desses eu gerei 20 e o processo acabou de novo. O que eu vou fazer? Eu vou lá no Facebook, na mesma ou em outra comunidade, dependendo do tempo, né, e do quanto ainda tem oportunidade, eu vou aplicar de novo o processo. Ah, Ramiro, mas não existe comunidade, eu não sei, eu não participo, ou eventualmente os administradores não me deixaram compartilhar. Lógico que tem vários grupos, né, gigantescos e mais robustos, que tu não vai ter espaço para publicar uma pesquisa. Só que existe uma infinidade de grupos numa infinidade de canais. Então aí é um processo de mineração, né, a partir das redes sociais e de outros canais, para encontrar esses grupos. Daqui a pouco eu não vou conseguir fazer a postagem num grupo de 5.000 pessoas, né? Até porque, vamos lá, né, nem tudo vai andar do jeito perfeito e maravilhoso como a gente espera. Só que eu consegui fazer uma postagem num grupo de 200 pessoas. Legal. Fazem mais 10. Encontra mais 10 grupos de 200 pessoas, né? E aí tu vai conseguir também 50, 70 respostas. Agora deu sorte. Peguei um grupo aqui de 2.000 pessoas e liberaram que eu fizesse a pesquisa. Consegui 200 respostas. Então, tu vê que no final não tem receita de bolo. Mas todos esses processos, a partir do momento em que tu aplica energia e esforço, eles vão gerar resultado. Pode ser um pouco mais lento, pode ser um pouco mais rápido. Dei sorte de falar com 100 pessoas e vender para 20. Parabéns. Putz, dei azar de falar com 100 pessoas e vender para 5. O ponto não é a sorte, né? Porque a sorte a gente quebra com ela na medida em que a gente tem consistência. E aí, a partir da consistência, a gente vai ter sorte numa semana, vai ter azar na outra. Sorte e azar. Na média de um mês, a gente teve um resultado médio.
previsível, que não ficou dependendo da sorte ou do azar. Mesma coisa a questão das pesquisas, né? Fui lá e compartilhei esses dias, eu me lembro de uma situação do João. O João compartilhou a pesquisa num grupo que tinham 100 pessoas e teve, se eu não me engano, 6 respostas, algo do tipo. Poxa, taxa de resposta muito baixo. De fato, teve azar, né? Mas aí, daqui a pouco, o Pietro foi lá e pediu permissão numa comunidade do Facebook, que tinha 1.000 pessoas, e conseguiu fazer um ótimo texto, né? E teve uma taxa de resposta de 10%, 100 respostas. Poxa, super alimentou o funil dele. Aí o Pietro está muito bem treinado no processo de vendas, porque ele já fez 100 ligações. E o Pietro, desses 100 leads, ele vendeu para 10, mas ele conseguiu produzir mais 200 contatos. Olha como o Pietro está crescendo no jogo. Cada vez ele tem mais oportunidades. Por quê? Porque a técnica dele está mais, né, bem treinada, está mais afiada, e aí, sobre o mesmo investimento de tempo que ele coloca no processo, ele vai tendo mais resultados. O que acontece em um certo tempo na medida em que o Pietro faz isso? Ele vai replicar esse processo, indicação, pesquisa. E daqui a pouco o Pietro vai ter catalogado 500 leads. Dos 500 ele já vendeu para uns 40, 50, e tem 450 lá que ele já ligou. Mas tem uma parcela que fazem 3 meses que ele não fala. O que o Pietro vai fazer? Na medida em que daqui a 3 ou 4 meses o processo dele tranca e ele não tem mais novos leads, o Pietro vai pegar uma parcela daqueles 500, por exemplo, 100 leads mais antigos que não compraram, e ele vai refazer contato com esse pessoal. No início, tu não tem como fazer isso, porque no início tu tá começando, tu vai queimar todos, tu não vai ficar ligando para a pessoa uma vez a cada semana. Mas passado um tempo, e na medida em que tu tem um histórico grande de contatos, tu pega uma parcela daquela base e volta. Por quê? Porque tu já tem um histórico. Olha aqui, ó, eu falei essa semana com a Jaqueline, né? Falei fazem 3 meses com a Jaqueline, e ela não comprou porque estava num momento financeiro complicado, né? Mas ela gostou muito da solução. Poxa, olha que convite. Para daqui a 3 meses, tu ligar para a Jaqueline. Falei com o José, e o José disse que não comprou no momento porque ele estava cancelando o plano de saúde dele, mas que fazia sentido a solução. Daqui a 3 meses, olha que momento para falar com o José. Então, tu vê que na medida em que a gente vai formando uma base grande de leads, tu vai tendo cada vez mais alternativas de gerar mais vendas e mais leads, né? E aí o teu processo vai ficando uma bola de neve. Na medida em que passaram 6 meses e eu tenho catalogado mais de 1.000 leads, vai ter gente te procurando. Gente que tu abriu o contato há 3 meses e no momento, por qualquer questão, não era momento de compra, essa pessoa vai voltar em contato contigo pelo WhatsApp. Mas, Pietro, tu ainda está trabalhando lá como consultor de vendas? Para mim agora faz sentido porque eu estou precisando de um exame, e aí eu me lembrei que a gente teve uma conversa muito boa lá há 3 meses, e aí a venda caiu no teu colo. Mas por quê? Por conta de fruto que tu plantou lá atrás, né? E o que a gente defende, pessoal? Que não fique esperando as coisas acontecerem, porque o nosso processo todo, ele é um processo que é para dar empoderamento, né, para o consultor. Para que o consultor e o dinheiro que o consultor vai ganhar não dependa se está chovendo, se está sol, se é verão, se é inverno, ou se o Pietro ou o Ramiro fizeram alguma coisa. Não, o consultor ele tem que ter 100% de autonomia para usar a nossa ferramenta, que é o nosso processo de vendas, e ganhar tanto dinheiro quanto ele quiser, né? Então, o processo todo ele é posicionado de uma maneira ativa. Eu estudo o processo, eu gero leads, eu aplico o processo, eu treino o processo, eu gero mais leads, eu defino a minha meta, eu corro atrás da minha meta, sem que nada e nem ninguém influencie consideravelmente o meu resultado. A empresa esse mês está com uma super campanha de venda que está dando um desconto em tal plano. Tá bem, a empresa vai influenciar um pouco. Mas de nada adianta a super campanha da empresa se eu não estiver colocando o processo em prática. Então, 90% de todo o resultado que o consultor vai ter depende única e exclusivamente da postura, da proatividade dele, de se mexer e botar o processo em prática. E aí o nosso trabalho aqui é sair da frente e dar mais ferramentas para que o consultor não pare de crescer os seus resultados. Onde aplicar? Eu comentei um pouco, né? Mas vamos trazer aqui o script padrão, grupos de WhatsApp. Então, olha quanta ideia de grupo de WhatsApp. Né? Eu mesmo, só no meu WhatsApp pessoal, eu devo ter no mínimo uns 20 grupos que estão arquivados, que tem mais de 200 pessoas cada um. Por que estão arquivados? Porque eu não acompanho eles, mas eu estou lá dentro. Então, se eu catar esses grupos todos, dos 20 grupos vezes 100 pessoas, tem 2.000. Que das 2.000 eu faça uma boa abordagem, né? Para
comunicar o porquê que eu estou fazendo a pesquisa. Talvez eu consiga a resposta de 50, de 100. Só que 50, 100 sobre 2.000 não é nada. Mas para o meu funil de venda é um baita de um volume. Eu já tenho uma semana de trabalho pela frente, né? Se eu tivesse 100 oportunidades, falando com 15 por dia. Né? E nisso eu vou tirar a venda, eu vou tirar a indicação, e aí a engrenagem ela vai num fluxo cada vez mais bola de neve. Grupos de Facebook, né, dos mais diversos, classificados, que é o que todo mundo conhece, mas tem o grupo da escola do filho, tem o grupo da faculdade, do bairro, dos amigos, etc. Do hobby que tem em comum. Então, qual é a ideia aqui? É que a gente, numa postura proativa, minere essas oportunidades. Ah, vai cair de bandeja? Exemplo, compartilhei em um grupo que tinha 100 mil pessoas e 2.000 responderam. É claro que não, né? Porque não tem almoço grátis. Mas na medida em que eu empenho esforço, carga de trabalho, em encontrar entre pequenos e médios grupos, 10, 20 grupos, eu vou conseguir publicar na metade deles, e desses que eu tenho alcance, 10% vai responder minha pesquisa. Só que vocês estão vendo como é fácil, a partir do momento em que eu faço esse trabalho de descoberta de mineração, como é fácil, através de uma pesquisa, por exemplo, eu gerar 20, 50, 100 novas oportunidades, dali eu volto para o jogo, aplico o processo. Quanto mais eu aplico o processo, mais maduro está o processo, mais resultado ele entrega. Né? Até que chega o momento em que o consultor está num flow de trabalho, em que tudo que ele tem catalogado de lead, né, e o processo dele de pedir indicação, já geram uma máquina de vendas autossustentável, né, que está sempre sendo replicada. Agora, não vamos se iludir. No início, isso acontece? É claro que não. Né? No início, até tu catalogar muito lead, até a tua abordagem ela tá bem calibrada e tu ter feito dezenas de ligações, vai ter muito mais percalço do que resultado caindo no colo. Mas na medida em que a gente planta, aí a colheita ela fica cada vez mais previsível, né? Algumas dicas do que não fazer com esse processo, né? Esperar muito resultado de uma base pequena de oportunidades, não vou nem comentar mais sobre isso, né? Que a gente bate toda hora, um ponto super importante de alinhamento de expectativas. Deixar de fazer a prospecção ativa de novas oportunidades, né? Então, por exemplo, acontece muito de... vou dar um exemplo aqui da Jaqueline. A Jaqueline foi lá e catalogou 50 oportunidades. Entrou em contato com várias delas e vendeu para 5. E tem mais 5 que disseram para a Jaqueline, estou pensando, vou falar com meu marido, estou esperando virar o cartão, estou cancelando o plano de saúde, eu vou esperar mais 15 dias porque eu vou precisar de uma consulta. E aí, o que a Jaqueline faz? Ela se acomoda com aquilo. Porque várias pessoas sinalizaram para ela que vão comprar. Isso aqui é um erro, né? Porque no momento que tu para de plantar, em algum momento tu vai parar de colher. Então, tu tem 5 oportunidades engatilhadas para fechar, cultiva elas, mas planta mais 5, planta mais 10. Né? Então, não fica esperando o processo. Sabe o carro, quando tu embala o carro e pisa na embreagem, ele vai seguir andando, mas ele vai decrescer a velocidade até parar. Então, pisa sempre no acelerador, que é o nosso plantio de novas oportunidades. E por último, né, não pedir indicação. Então, daquelas pessoas que a gente está falando, né, que foi tão suado, vamos dizer assim, para conseguir aqueles contatos e conseguir que eles atendessem a ligação, não desperdiça esses contatos, essas conversas, não deixa de pedir indicação, né? Porque ali onde está o principal pote de ouro para que o nosso processo ele tenha cada vez mais oxigênio. E demais, pessoal, com relação ao conteúdo padrão que a gente tinha, né, para fechar nossa gravação e depois poder disponibilizar para todo mundo, é isso que a gente tinha para hoje, né? Uma última provocação aqui, voltando ao início da nossa conversa, vou começar o jogo com uma meta de R$1.000 por mês. Legal. No momento em que eu vou produzindo mais e mais oportunidades, a bola de neve vai andando e eu vou ganhando mais confiança e maturidade com o processo, a minha meta daqui a 2 meses vai ser 2.000, daqui a 6 meses vai ser 4.000, né? Nisso eu vou me tornar um líder no plano de carreira, vou recrutar outras pessoas, vou treinar elas, e aí tu vai tendo resultados cada vez mais crescentes, né? Então a ideia do jogo é essa, começar do primeiro nível, do primeiro andar, e mês a mês subir a escada, né? De acordo com o quê? Com o que a empresa manda, com o que a empresa pede? Não, de acordo com a tua ambição, com a tua fome, né, de ganhar mais dinheiro, de ter mais empoderamento, de ter mais autonomia e, no final da história, de crescer na vida, né? Que esse é o objetivo, né, do nosso programa para os consultores. Ser uma catapulta para que cada pessoa possa complementar sua renda ou ter uma renda principal e crescer na vida. Esse é o objetivo. Então, pessoal, parando o compartilhamento aqui, e aí aqui a gente encerra a nossa gravação,
E aí, abrindo um pouquinho, né, para qualquer tipo de dúvida, sugestão, consideração, para a gente trocar uma ideia. Pode ser? Pietro, não sei se o Pietro tem alguma consideração, ou se não, João, Jaqueline. Então, eu estava só aguardando para ver se o pessoal ia querer agregar alguma coisa. A Jaqueline me avisou que ela estava só ouvindo, mas que depois pode assistir a gravação e prestar atenção. Mas eu queria só amarrar um pouco, porque, cara, realmente está bem alinhado tudo que o Ramiro falou. Eu compartilho com ele o processo, ele é um só, de fato. Então, eu venho nesse sentido tentar trazer novas caras para o processo, porque tudo que o Ramiro falou é exatamente o que o nosso processo é. Desde a parte de respeitar o processo, de conseguir novos leads, de pedir as indicações. Então, tudo isso está bem amarradinho. E eu venho aqui no intuito agora de tentar trazer para vocês uma outra visão, uma ótica de um outro ponto, mas sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo processo. Então, considerando isso, que tudo que o Ramiro falou, eu fiz algumas anotações de pensamentos que eu fui achando importantes aqui, e ele disse que no início realmente é difícil. No início a gente vai buscar o não. Então eu gosto muito de bater nisso também, que é para quem está começando ou está experimentando alguma coisa nova, busca os primeiros 20 nãos. E vai assim, ó, vai com a vontade de entender o processo e de melhorar a sua ligação, de melhorar a abordagem, melhorar a abertura, melhorar cada ponto deles e principalmente deixar perfeito o processo de pegar indicações, pegar referidos. E repara que eu estou falando pegar, eu não estou falando pedir, mas já já eu chego nisso. E por que os 20 nãos? Porque a gente vai indo em direção a esses 20 nãos só com o processo, com uma mentalidade de melhorar, melhorar como vendedor, melhorar como atendente. Nesse sentido, em algum momento das 20 não vendas que a gente está buscando, em algum momento vai sair uma venda. E se sair uma venda com a gente com a expectativa lá embaixo, essa venda ela vai valer por 10 para nós. E além disso, se a nossa expectativa for de não vender, e sim de treinar o processo para conseguir mais indicações, que seja o pior dos cenários, que a gente termine as 20 não vendas com realmente 20 não vendas. Mas aí, aprimorando o processo, a gente vai sair das 20 não vendas com 200 indicados, com 100 indicados. E é isso que vai nos dar força para, depois de uma semana de 20 não vendas, a gente vai ter um mês para realmente botar o processo em prática, porque a gente veio há uma semana treinando, tomando não, entendendo o que as pessoas gostam e não gostam de ouvir, e aí depois disso vai ser muito melhor, a gente vai treinar para 20 nãos, e depois a gente vai ir para 100 sims, que óbvio que não vai acontecer, o Ramiro falou, esse alinhamento de expectativa é muito bom, a gente não vai vender para todas as pessoas que a gente ligar, só que nesse primeiro momento, a gente treinar para ouvir não, a gente vai estar muito mais treinado para ouvir o sim, de fato. E aí, com isso, eu sei que é um balanço, é bem fino esse ajuste, que a gente tem que trabalhar nossa ambição. Essas metas, elas são importantes para a gente fazer o mês a mês, a gente crescer, sempre pensando em crescer e ganhar cada vez mais, porque, afinal de contas, o dinheiro vai solucionar todas as nossas dificuldades ali na vida. Às vezes é 150, 300 reais a mais que vai entrar naquela semana e que vai mudar o nosso jogo naquele mês. Mas não pensar só nisso. Eu sei que é importante, o dinheiro ele é importante, mas em algum momento a gente tem que tirar essa pressão, tirar essa corda do pescoço e pensar que o tempo que a gente vai estar ali se dedicando, ele é para nos tornar melhores. Então a gente não pode estar só com a mentalidade assim, putz, eu preciso vender porque eu tenho que pagar tal conta. Beleza, isso vai acontecer. Só que se isso acontece de uma maneira tão forte, a gente vai pegar o telefone, não vai conseguir vender por N motivos, a pessoa não quis, ou a pessoa está abalada emocionalmente, ele não vai conseguir vender, vai chegar no final da ligação, a gente vai, putz, não consegui vender, e já vai dar aquele desânimo. Quando, na verdade, não, quando eu não consegui vender, o final da ligação, eu tenho que estar com a moral lá em cima e dizer para o fulano, e aí amarrar também um pouquinho desse processo de referidos, quando a pessoa não me comprou, eu tenho que estar mais alegre ainda, tenho que estar mais motivado, dizer, bom, fulano, que pena então que essa não é uma solução para ti, mas eu queria saber, você gostou do meu atendimento? E aí, de novo, a gente não abre espaço para a pessoa falar não, porque, cara, é muito difícil alguém dizer, não, não gostei do teu atendimento. E se não gostou, serve de feedback, serve para a gente melhorar, mas são pouquíssimas as vezes que isso vai acontecer. Então, finalizando o atendimento, sorriso no rosto, a ligação é telefônica, mas sorriso no rosto, diz, fulano, gostou do meu atendimento? A pessoa vai dizer, pô, claro, gostei. Nossa, que ótimo, que bom que tu gostou, então. Não é por causa do meu atendimento que tu não está comprando, realmente é outro motivo que a pessoa vai ter deixado claro na ligação. Então, falando, já que tu gostou do meu atendimento, aqui na empresa a gente está participando, a gente está fazendo uma avaliação com os consultores e eu preciso da tua ajuda. Tu pode me avaliar, por favor? E a pessoa de prontidão vai dizer, claro, posso te avaliar sim. Então, eu elenquei em 3 níveis aqui que eu acredito que dá para fazer.
considerem que sempre que vocês pedirem algo para alguém, ainda mais por telefone, se pedir 10 indicações, ela não vai te dar 10, ela vai te dar 2 ou 5. Então, eu sou da filosofia que quanto mais a gente pedir, mais as pessoas vão te dar. Aquela história de que não chora, não mama. Então, se tu pedir 10, vão te dar 5 no máximo, poucas pessoas vão dar 10, se tu pedir 30, vão te dar 10. Mas, de qualquer forma, para destravar o pessoal que está assistindo e que vem assistir o treinamento, tá desconfortável, não quero pedir 10 ainda, não tenho a prática. Beleza, então dá para elencar, fazer o treinamento de 3 formas. Nas primeiras ligações diz, que ótimo que tu gostou então, fulano, do meu atendimento. Pode dizer que o meu atendimento foi um atendimento 5 estrelas? Tu vai fazer a alusão de 5 estrelas a algo excelente. A pessoa, não, claro, 5 estrelas, excelente teu atendimento. Então, pode me dar uma indicação. Então, assim, te mandei um oi no WhatsApp, e aí já manda o oi no WhatsApp para a pessoa, abre a nossa conversa, e aí faz o processo. É Android ou iPhone? É Android. Então, clica aí no clipezinho. Então tá, se o meu atendimento foi 5 estrelas, cada estrela representa um contato seu. Você acha que tem aí alguma pessoa que pode se beneficiar de um plano de benefício em saúde? E a pessoa, claro, 5 estrelas, 5 pessoas. Pum, mandou. Tá, masterizei, tô craque já nesse processo, 5 estrelas. Vamos subir o próximo. Primeira semana, 5 estrelas. Segunda semana, fulano, gostou do meu atendimento? Mesma história, gostei, claro. Então tá, tô participando, expliquei a história. Você acha que o meu atendimento foi nota 10? Foi nota 10. Então tá, então processo do Android e iPhone. A minha nota, na verdade, ela não é baseada numa nota, e sim indicações aí de 1 a 10. Consegue me dar 10 para me dar uma nota 10? Perfeito. Fica 2 semanas, 1 mês na nota 10, nesse esquema de notas, se for necessário. Segundo mês, mesma coisa, chegou ao final da ligação, vendeu ou não vendeu? Se vendeu, tem a outra abordagem que o Ramiro falou que funciona muito, que é estender a oportunidade, mas eu também gosto de focar na avaliação porque ela é altamente replicável, e a gente pode ir, depois que já está masterizado, já estou conseguindo pegar a indicação com todo mundo, o meu discurso está persuasivo. Olha, fulano, a gente está fazendo uma avaliação, mas a gente não tem um sistema de notas aqui na nossa empresa. A nossa avaliação é feita com base em contatos que você me compartilha. Então, quanto mais você compartilhar, mais alta a minha nota, melhor eu fico perante a empresa. Aplica o processo, pega o iPhone ou pega o Android, entra nos contatos, me passa 30 contatos. Quando chegar nesse nível de jogo, de pegar 30 contatos por ligação, que não vão ser 30, vão ser 15 ou 20, a tua lista de contatos vai ficar cada vez maior, que tu não vai estar dando braço mais para ligar para todo mundo. Então, se atentem aos degraus. É importante o degrau do faturamento. Esse mês eu quero faturar 1.000, eu vou construindo meu faturamento até chegar a 10 mil, mas também, se estão achando difícil essa etapa de conseguir referidos, que eu sei que não é simples, é mais uma coisa que está pedindo para a pessoa na ligação, mas construam esse processo também. Beleza, vou começar devagar, é o meu atendimento 5 estrelas, o nota 10, e vai construindo. Daqui a pouco, se bobear, tu está desinibido. Tu diz, fulano, fala com alguém que trabalha num sindicato, trabalha, às vezes, numa prefeitura, num comitê de candidatos. Fulano, tem 100 pessoas aí para me indicar? Não precisa nem filtrar, deixa que o filtro eu mesmo faço. Eu vejo aqui que as pessoas são interessantes para falar com elas. Tem como me mandar aí 100 pessoas? O cara bem relacionado, uma pessoa bem relacionada, costuma ir em todos os lugares da cidade. Sem contatos, sem contatos é o que eu falo por semana. A pessoa vai te passar. Então, é pensar em tudo como essa escalada, tanto o faturamento quanto o pegar referidos. Aí também, só para amarrar aqui no finalzinho, que a gente já tem outro compromisso, a primeira etapa, que eu acho que é o mais difícil de qualquer atividade que a gente faz na nossa vida, é começar de fato. Então, eu falei isso no treinamento de segunda, mas não custa ressaltar que é alinhado com os 20 nãos que a gente vai ter, como que a gente vai abordar esses familiares? Às vezes a gente não quer incomodar familiar, então é vestir aquela camiseta da humildade e falar com as pessoas mais próximas, amigos, conhecidos, fulano, eu estou participando de um treinamento, tu podes me ajudar? E aí tu vai para essa ligação que a pessoa já se dispôs a te ajudar, ela vai estar com a guarda baixa, não vai com a intenção de vender, vai com a intenção de treinar, vai com a intenção de construir os 20 nãos, as 20 não vendas, mas vai com a intenção de arrancar 10 indicados de cada uma dessas pessoas, ou 5, se for o teu momento. Então, essas 20 não vendas, elas são importantes para tu aprimorar o teu processo, mas para principalmente tu aprimorar o teu processo de pegar referidos. Porque o treinamento das vendas, ele vai vir com o tempo. Cada ligação que a gente termina, a gente faz a autocrítica. Errei ali, errei aqui. Mas o nosso processo de indicados, de referidos, ele não tem tanto tempo a perder. Ele tem que ser mais veloz e é ele que vai nos manter vivos no longo prazo.
Por enquanto é isso. Só para ressaltar alguns pontos de tudo que o Ramiro falou. Ó, tem uma amiga esteticista, pedi para ela uma lista de possíveis clientes que teriam interesse. Eu trabalho com massagem de peso de pés, estou aguardando ela me enviar. Ótimo. Se ela te compartilhar assim de bom grado, é ótimo. Mas fica atenta que isso não é a regra. Não é todo mundo que vai ter essa grande lista de contatos e não é todo mundo que vai ficar à vontade de receber uma mensagem e mandar. Por isso que a gente tem o processo e o script que a gente está desenhando cada vez mais para poder passar para vocês um script mais palpável, para justamente depois de toda... Porque por que tem o processo? Porque o processo ele é amarrado. É a abertura é amarrada na conexão, que é amarrada na apresentação. Tudo também são etapas que tu vai amarrando uma na outra e tudo faz sentido. Vai fazer sentido a pessoa comprar ou não comprar no final e te dizer o porquê que ela não comprou. Não vai ser simplesmente não quero porque eu não estou afim. Tchau, desliga. Não, a pessoa ela vai te dar um motivo. Não é meu momento financeiro, eu já tenho um bom benefício de saúde que o meu empregador me dá. Mas tudo vai estar amarrado para tu criar uma conexão com aquela pessoa e ao final da ligação pegar esses referidos. Se tiver esses amigos, que são os amigões do peito mesmo, que vão te dar de bom grado 10 indicações, 20 indicações, sem pedir nada em troca, tudo bem. Mas o processo de conexão que a gente faz durante a ligação, ele serve tanto para venda quanto para pegar as indicações. Por enquanto era isso, era só para amarrar tudo que já foi falado pelo Ramiro, mas com outro ponto de vista, para de repente ajudar alguém.